Então, vamos ver, pessoal, algumas aplicações das propriedades da multiplicação em situações práticas, em situações do cotidiano. Certo, pessoal? Então, vamos dar uma olhada. Só um instante. Só um instante, vamos ver se vai abrir. Aqui. Gente, então, assim, eu separei algumas questões aqui para a gente dar uma analisada. Esse material ele ficou um pouquinho fraco, assim, devido à qualidade da foto que eu fiz, né? Mas a gente vai conseguir se virar aqui. Qual é a ideia, então? Aqui a ideia é apresentar para vocês como é que será que o engenheiro ele ia descobrir a quantidade de azulejos que ele precisa colocar em uma parede lá da casa que ele está construindo. Aqui então, a parede, como isso aqui todos são azulejos, apesar das cores diferentes, são azulejos, né? Para fechar toda a parede. E aqui nós, inclusive a pergunta, né, do total de azulejos para fechar essa parede. Nessa parede a gente tem então 7 azulejos, se a gente contar aqui na vertical, e nós temos 10 aqui na horizontal, certo? Então aqui existe dois modos de a gente calcular o número de azulejos. O primeiro deles é considerando o número de linhas, o número de azulejos que eu tenho na vertical, certo? Aqui então nós temos 7 azulejos na vertical, ou a gente pode dizer que eu tenho 7 linhas de azulejo, e aqui eu tenho então 10 azulejos na horizontal, ou 10 azulejos em cada linha, certo? Então o primeiro modo, eu peguei o 7, que foi o número de linhas que a gente falou, e multipliquei por 10, que é o número de azulejos em cada linha, certo? Então 7 vezes 10 dá um total de 70 azulejos. Então, são necessários 70 azulejos aqui para fechar essa parede. No segundo modo, a gente tem o seguinte, a gente pode então pegar o 10, né? Pegar as 10 colunas, digamos assim, certo? Ou 10 azulejos aqui na horizontal, né? Mas vamos pensar na ideia de coluna, né? Que são colunas, lembra de um poste, né? Um poste é uma coluna, então na vertical. E aqui então nós temos 10 colunas, e em cada coluna então a gente vai ter 7 azulejos, né? Então eu teria então 10 vezes 7. 10 vezes 7 dá 70 azulejos. Então vocês perceberam que se nós compararmos os dois modos, observa que os fatores são iguais em ambos os casos. Só que no primeiro caso, 7 multiplica 10 e depois 10 vezes 7. Mas o resultado final, em ambos os casos, é um total de 70 azulejos. O que a gente percebe aqui é que para calcular o total de azulejos na parede, nós utilizamos a propriedade comutativa. Observa que o resultado obtido é igual independentemente da ordem. Então eu posso trocar a ordem dos fatores, que o resultado ele não se altera. Observa também que como fica fácil, né? É claro que numa parede o número de azulejos é bem maior, e aí sim, ainda mais assim que esse cálculo favorece, porque nós não precisamos contar um a um, né? Um por um. Nós contamos exatamente como nós fizemos aqui e descobrimos. E como uma sala tem 4 paredes, tu vai multiplicar esse total de 70, digamos, por 4, e tu vai ter o total que tu vai precisar de azulejo para fazer uma sala inteira, ok? Claro que depois descontando as portas, janelas e conseguir chegar lá num cálculo bem exato, certo? E então, no próximo exemplo, eu peguei uma situação que nós encontramos muito nos mercados. Aquelas caixas grandes de leite, né, com várias embalagens dentro, né? Normalmente 12 embalagens dentro. Então aqui eu desenhei, se nós olharmos de uma vista aérea, digamos assim,
a gente vai perceber que dentro dessa caixa grande tem 12 caixas de 1 litro de leite, certo? Então aqui tem 12. Aqui nós observamos, nós temos 3 caixas iguais, certo? Então, para a gente calcular o total de embalagens de leite que a gente tem aqui, a pergunta está aqui, né? O total de leite, total de embalagens de leite, né? Eu posso fazer isso também de 2 modos. O primeiro modo é primeiro considerando o número de caixas, que são 3, então usando o fator 3, né? E multiplicando pelo total de embalagens que nós temos em cada caixa, que é o 12. Então, 3 vezes 12, nós teríamos 36 embalagens de leite ao todo nas 3 caixas, ou seja, 36 litros de leite, certo? No segundo modo, a gente considera primeiramente o número de embalagens em cada caixa, que são 12. Então, o primeiro fator é 12, que multiplica por 3, que é o total de caixas. O total, 36 litros de leite. A propriedade utilizada aqui também é a propriedade comutativa, porque nós trocamos a ordem dos fatores e o resultado ele não se altera. Fechando a questão, o total de 36 embalagens de leite é a resposta final. Outra aplicação é a questão de volume, de capacidade de uma embalagem. Eu peguei como embalagem de exemplo uma embalagem daquelas de achocolatado, aquelas embalagens pequenas. E essa embalagem, a gente sabe que é um objeto tridimensional e justamente por ser tridimensional ele tem 3 dimensões. Aqui, essa dimensão aqui, que é o comprimento, 6 centímetros, tem a largura, que é 4 centímetros, e tem a altura, que é 8 centímetros. Observa que, para calcular quantos ml existem dentro dessa caixa, eu vou multiplicar esses 3 valores, ou seja, eu vou fazer o seguinte. Observa que a pergunta é exatamente esta aqui que eu acabei de falar. Quantos ml tem o achocolatado? Então, eu vou pegar as 3 dimensões e multiplicar 6 vezes 4 vezes 8, certo? Só que neste caso, eu resolvi juntar os 2 últimos fatores com os parênteses, né? Para a gente observar como então vai ficar o resultado. Neste caso, juntando os 2 últimos fatores, ficou então 6 vezes, que eu repeti, porque eu preciso primeiro calcular o 4 vezes 8. Então fica 6 vezes 32. 6 vezes 32 deu 192 centímetros cúbicos, a gente fala. Por que a gente fala cúbico? Por causa daquele 3 ali. Mas de onde vem esse 3? Só para vocês terem uma noção básica. O 3 ele vem das 3 dimensões, ou seja, a gente falou que é um objeto tridimensional e vocês sabem disso. Então, essas 3 dimensões são representadas com aquele 3 ali em cima da unidade de medida centímetros. Então, a gente fala centímetros cúbicos, certo? Sabendo então que cada centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml, nós temos o total de 192 ml dentro desta embalagem de achocolatado, certo? No segundo modo, observa que a gente pega os mesmos fatores, ou seja, o comprimento que é 6, que multiplica a largura, que é 4, e a altura, que é 8. Só que neste caso, eu juntei os 2 primeiros fatores, certo? Na hora de resolver, começando pelo parênteses, 6 vezes 4 é 24, vezes o 8, 24 vezes 8, 192 centímetros cúbicos. Como eu já falei, cúbico, a gente fala cúbico, isso vocês vão aprender mais tarde, mas já dá para ter uma ideia por que a gente utiliza o cúbico, por que a gente utiliza o 3? Por se tratar de um objeto tridimensional. Tri é 3, né? 3 dimensões. Então, aqui está representando a ideia do tridimensional. Certo, pessoal? Então, se cada centímetro cúbico é 1 ml, 192 centímetros cúbicos é o mesmo que 192 ml. Certo? Então,
O achocolatado tem 192 ml. Que propriedade foi utilizada neste caso? A propriedade associativa, porque a gente juntou os fatores de maneiras diferentes, mas o resultado ele se manteve o mesmo. Certo, pessoal? Então, esse caso é um exemplo bem legal, porque imagina que esse cálculo é tão importante que tu pode pegar como exemplo e pegar em casa, pega lá uma caixinha de creme de leite, pega uma caixinha de leite condensado, mede as dimensões dessa caixinha e multiplica as 3 dimensões, que tu vai obter aproximadamente a quantidade de ml que tem dentro da caixinha. É claro que esse mesmo cálculo funciona, por exemplo, para calcular quantos litros tem uma piscina quando ela tem esse formato reto, né? Formato de bloco retangular, certo? E só que a piscina nós não usamos os centímetros por se tratar de um espaço muito grande. A gente usa normalmente metros, o que mudaria um pouquinho para encontrar a quantidade de litros, mas também dá para calcular o caminho bem parecido. Certo, pessoal? Então, aproveitem esses exemplos e para aprender um pouquinho mais, para entender a aplicabilidade no cotidiano dessas propriedades. Certo, pessoal? Então, muito obrigado, valeu.